Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafa, sou professor de Biologia e a gente vai falar de um assunto aqui, meu querido, que não cai no Enem, que não aparece de vez em quando, ele despenca, o tempo inteiro vai aparecer. Então quando a gente fala de Biologia, a gente está pensando em prova de Ciências da Natureza, um assunto mega interessante, um assunto lindo já que está falando de Biologia, e imunização adora aparecer com uma questãozinha, até porque muitíssimo recentemente passamos por uma pandemia aí avassaladora, né? Uma pandemia de 2020, durou aí 2021 também, então falar sobre o assunto imunologia não só para Enem, mas virou uma temática extremamente frequente e importante para várias outras provas de vestibular. E não só a primeira fase, mas segunda fase também. E aí uma coisa que eu acho que é legal de focar, apesar de vários aspectos de imunização serem cobrados em provas de vestibular, são os tipos de imunização. E esses tipos de imunização a gente vai comentar um pouquinho aqui, até quanto a aspectos principalmente artificiais, e envolver, obviamente, as nossas queridas vacinas. Então eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, bonitinho, um anticorpo. Como vocês podem perceber, na cara aí desse anticorpo, ele tem algumas regiões bonitinhas dele, né? Então tem ali as cadeias leves, que são essas mais curtas. Vou até dar uma pontadinha aqui, ó. Essa aqui, ó, essa parte mais verduchinha, com essa parte mais amarelinha, é uma cadeia leve. E aí tem dessa de um lado e do outro. Também temos a cadeia longa, que é essa parte azuladinha, mais essa parte toda aqui, ó, vermelhinha. Isso aqui seriam as regiões de cadeias pesadas. Só que toda essa porção aqui, ó, bota aqui assinalar, ó, toda essa partezinha aqui, ó, azulzinha e verdinha de um lado, azulzinha e verdinha do outro, é o que eu chamo de região, ó, variável. Região variável é aquela que muda, ou seja, dependendo do anticorpo, aliás, dependendo do agente que nos parasita, eu vou ter uma diferença quanto a essa regiãozinha. E isso é mega interessante porque gera especificidade. Se eu tenho um parasita protozoário, eu vou ter um anticorpo específico para aquele parasita protozoário. Se eu tenho um parasita bactéria, eu vou ter um anticorpo específico para aquele tipo de bactéria. A parte de baixo do anticorpo não muda, mas a parte de cima é extremamente específica para o tipo de invasão que eu estou sofrendo. Então se está lá o nosso sem vergonha do Covid-19, eu vou ter lá um anticorpo específico para o Covid-19. Belezinha? E quando a gente fala de tipos de imunização, uma coisa que principalmente diferencia os tipos de imunização é ter ou não memória imunológica. Aqui nesse gráfico, como você pode perceber, pessoal, é um gráfico mostrando como reage a memória imunológica. Então aqui, ó, eu tive aqui um primeiro ponto, que eu tô falando que é um ponto de exposição inicial, e nesse ponto de exposição inicial, ele gerou uma resposta imune chamada de resposta imune primária. Gerou esse ápice aqui, ó, este pico de resposta. Na hora que eu tenho uma exposição secundária do mesmo agente infeccioso, ou seja, fui exposto 2 vezes ao mesmo agente causador de uma doença, olha só o tamanho do pico, ou seja, a concentração de anticorpos, ó, produzida nesta segunda vez. Isso me indica claramente, pessoal, o quanto que a memória imunológica é importante. Uma vez que a gente é exposto uma primeira vez e novamente é exposto para o mesmo agente infeccioso, a gente tem um controle 1000 vezes melhor sobre ele. A gente consegue ter uma reação frente a ele que é muito mais importante. E isso envolve, obviamente, já os tipos de imunização. E para isso eu tenho um conceito inicial prévio antes da gente classificar, em especial, as imunizações artificiais. Primeiro, imunização do tipo passiva. Você está lá passivamente esperando tudo pronto. Quando você é bebezinho, você teve essa imunização passiva. Quando você se amamentou, quando você pegou o leite da sua mãe, você estava recebendo anticorpos já prontos da sua mãe. Quando você estava na barriga dela, você estava recebendo pelo cordão umbilical anticorpos já prontos. Esses anticorpos vão ser degradados com o tempo. A gente não gera memória imunológica.
No caso de uma imunização ativa, o meu corpo ativamente entende que tem que produzir os anticorpos e, portanto, gera a famosa memória imunológica. Os leucócitos, os glóbulos brancos que produzem anticorpos, são chamados de linfócitos B. E eles se lembram exatamente qual anticorpo é específico para aquele tipo de invasão. E isso que influencia na tal memória imunológica. Mas as imunizações importantes, que muitas vezes podem ser perguntadas no Enem, são as vacinas e os soros. O soro é uma imunização do tipo passiva. Ela é uma imunização que você recebe os anticorpos prontos, anteriormente mostrados para um cavalo, que vai produzir um monte de anticorpos, a gente seleciona, purifica e faz um produtinho. Na hora que você for lá picada por uma aranha, por uma cobra, etc., você já vai ter um soro com os anticorpos prontinhos para agirem rapidamente contra aquele efeito da picada daquele veneno. Já no caso da vacina, ele é um método preventivo. Ele expõe a você os agentes infecciosos sem ter a capacidade de gerar a doença e você, frente a eles, consegue combater rapidamente e gerar memória imunológica. Ou seja, essa tabela resume exatamente essa comparação. Enquanto a imunização da vacina é ativa e ela é um método preventivo, ou seja, um método que tem a intenção de preveni-lo, ela é constituída de antígenos. Antígenos são os pedacinhos daquele agente infeccioso que, portanto, o identificam como um agente parasita. O soro, no entanto, é uma imunização passiva, composta por anticorpos prontos e que serve de tratamento de uma infecção. E aqui, pessoal, a gente vê então essa ideia super importante, super clara de qual tipo de imunização usar no caso aí da Covid-19, que é obviamente a vacina. Espero que todos aí me assistindo tenham tomado as vacinas, as doses para vacina contra a Covid-19. Aliás, falar sobre essas vacinas é interessante porque envolve biotecnologia. Fiz aqui um breve resuminho dos tipos de vacinas de Covid-19. As vacinas inativadas, em que eu pego o agente infeccioso e inativo ou mato ele por uma ação química, calor ou radiação. Esse meu agente infeccioso é introduzido no meu corpo, a gente reage a ele e produz os anticorpos contra ele. É o caso da famosa vacina Coronavac. As vacinas de vetor viral, eu pego o agente infeccioso, o pedaço dele, e coloco no que eu chamo de uma plataforma viral segura, ou seja, num envoltório que o meu corpo já conhece, reage rapidamente e, portanto, consegue rapidamente controlar quem está dentro, que seria aí o RNA do meu Covid-19, do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. É o caso da vacina da AstraZeneca e da Janssen. E por fim, as vacinas de DNA ou RNA, que é o caso da Pfizer. O DNA ou RNA do agente infeccioso é exposto ao meu corpo. No caso da Covid-19, o SARS-CoV-2 é composto de RNA. Eu injeto este RNA, faço as proteínas que seriam geradas por esse RNA e o meu próprio corpo reage a elas, fazendo com que eu tenha a memória de lembrar de produzir anticorpos contra essas proteínas, aquelas tais coroas do coronavírus, e eu tenho também uma memória imunológica gerada caso eu seja exposto, para que eu não gere as consequências que eu geraria se tivesse exposto pela primeira vez. Entenderam? Uma breve revisão de coisas mega importantes de um assunto super frequente na prova do Enem. Espero que tenham gostado dessa aula e nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau!